Você já se sentiu completamente perdido diante de uma crise? Como se o mundo estivesse desabando e não houvesse mais controle sobre nada. Talvez você tenha se perguntado: o que eu faço agora? Ou como sair dessa? Bem, a boa notícia é que os estoicos têm um manual para momentos como esses. Mas não é apenas sobre resistir. É sobre transformar a crise em uma oportunidade de crescimento. Hoje, vamos explorar o que os grandes filósofos estoicos faziam em situações de crise. Eles não eram imunes ao sofrimento, mas tinham uma abordagem única para lidar com os desafios da vida. Vamos entender como aplicar esses princípios hoje, quem sabe, até transformar nossas próprias adversidades em uma chance de evolução pessoal. Quando enfrentamos uma crise, é comum tentar controlar tudo ao nosso redor. Buscamos maneiras de reverter a situação, de mudar as circunstâncias ou de evitar a dor a todo custo. Porém, os estoicos, como Marcos Aurelius, nos ensinam uma lição profunda sobre a verdadeira força, a aceitação do que é impossível mudar. Em seu diário, Marcos Aurelius escreveu: "Aceite o que acontece a você e seja melhor por isso." Essa frase, aparentemente simples, carrega uma sabedoria profunda. Aceitar uma situação não significa se render ou se tornar passivo diante da adversidade. Pelo contrário, trata-se de entender que, em muitos momentos, há fatores além do nosso controle. A resistência a esses fatores não só aumenta o sofrimento, mas também impede nosso crescimento. Os estoicos nos convidam a olhar para a crise com clareza, sem negação ou distorção, e reconhecer que há coisas que simplesmente não podemos alterar. Quando você tenta lutar contra o que é inevitável, você se prende a um ciclo de frustração e dor. Aceitar a dor, o desconforto ou a dificuldade não significa que você deve gostar delas, mas sim entender que elas fazem parte da experiência humana. Isso libera a energia necessária para agir dentro dos limites do que você pode controlar. Ao invés de gastar forças tentando mudar o que não pode ser mudado, a aceitação permite que você se concentre em sua reação à crise, em como se comportar de maneira mais sábia e equilibrada. A aceitação também está ligada ao conceito de serenidade, um estado de paz interior que surge quando você abandona a luta contra circunstâncias externas. E essa serenidade é a base para a clareza mental, necessária para tomar decisões sensatas. Em momentos de crise, pode ser tentador resistir à realidade, mas ao aceitar o que está acontecendo, você abre espaço para uma resposta mais consciente e construtiva. Portanto, em vez de se prender à frustração ou à raiva diante do que não pode controlar, os estoicos nos ensinam que o primeiro passo para a recuperação é a aceitação. Aceite a situação como ela é, com todos os seus desafios e dificuldades, e você começará a restaurar a sua paz interior, estando mais preparado para agir de forma eficaz e sábia nas situações que estão ao seu alcance. Em momentos de crise, o mundo ao nosso redor parece fugir ao nosso controle. A vida se torna imprevisível, as situações se tornam caóticas e nos sentimos impotentes diante de tudo o que acontece. O medo e a incerteza tomam conta, e é fácil acreditar que a solução está em tentar controlar o incontrolável. No entanto, os estoicos, como Sêneca, nos ensinam uma lição crucial. O segredo não está em controlar o mundo, mas sim em controlar nossas reações a ele. Não é o que acontece com você, mas como você reage ao que acontece que importa, dizia Sêneca. Essa simples, mas poderosa, mudança de perspectiva pode ser a chave para encontrar paz e clareza em meio à turbulência. Quando a crise chega, geralmente não podemos controlar as circunstâncias. Podemos perder o emprego, passar por doenças inesperadas ou enfrentar situações que nos forçam a lidar com nossa vulnerabilidade. No entanto, o que os estoicos nos ensinam é que, apesar de não podermos controlar o que nos acontece, sempre podemos controlar como escolhemos reagir. Nosso foco, portanto, deve estar nas ações que podemos tomar diante do que nos aflige. Podemos escolher como reagir emocionalmente, como agir e, principalmente, como manter a nossa atitude diante dos desafios. É fácil se perder no turbilhão das emoções, nos deixando arrastar pela ansiedade, raiva ou frustração. No entanto, a verdadeira força está em não ser escravo dessas emoções, mas em tomar um passo atrás, refletir e agir com sabedoria. Ao focar no que podemos controlar, nossas escolhas, nossas atitudes, nossa resposta, começamos a criar uma sensação de poder e agência, mesmo nas situações mais desafiadoras. Isso não significa ignorar a dor ou a dificuldade, mas sim não deixar que elas nos dominem. Sêneca nos lembra que nossa atitude pode mudar tudo. Podemos, por exemplo, escolher ver um desafio como uma oportunidade de crescimento, ao invés de uma ameaça. Podemos decidir, mesmo diante do desconforto, manter a calma e o foco, em vez de sermos consumidos pela ansiedade. Esse é o verdadeiro poder que temos em nossas mãos,
a capacidade de escolher como viver, mesmo quando as circunstâncias estão além de nosso controle. Portanto, em tempos de crise, em vez de se perder na sensação de impotência, procure concentrar sua energia no que você pode controlar. Comece por sua reação, sua atitude e suas escolhas. Ao fazer isso, você estará criando uma base sólida para enfrentar as adversidades com mais clareza e eficácia. Mesmo quando o mundo ao seu redor parecer estar desmoronando, você descobrirá que tem, sim, o controle sobre a sua própria resposta. Quando a crise chega, muitas vezes ela é acompanhada de um peso extra: a pressão social. O medo do fracasso diante dos outros, a preocupação com a imagem que projetamos ou o temor de não sermos aceitos podem se tornar mais intensos. A ansiedade sobre o que os outros pensam sobre nós se mistura à angústia do momento, criando uma tempestade emocional que pode nos paralisar. No entanto, os estoicos, especialmente Epicteto, nos ensinam a importante lição de que o nosso valor não depende da aprovação externa. Como ele sabiamente disse, não são as coisas em si que nos perturbam, mas as opiniões que temos sobre elas. Esse é um ponto crucial que pode transformar a maneira como lidamos com a crise e com a vida em geral. A busca incessante por validação externa pode ser um dos maiores obstáculos para a paz interior. A necessidade de agradar aos outros, de se moldar às expectativas alheias ou de evitar julgamentos negativos nos tira do nosso caminho autêntico. Em tempos de crise, essa pressão pode se intensificar, pois nos sentimos ainda mais vulneráveis e expostos. No entanto, ao olharmos para os ensinamentos estoicos, percebemos que essa busca por aprovação é, na verdade, uma armadilha. Quando nos deixamos consumir pela necessidade de sermos aprovados ou aceitos, entregamos o nosso poder a fatores externos que estão fora do nosso controle. Epicteto, um dos maiores pensadores estoicos, ressaltava que a nossa paz interior depende das nossas próprias reações e da nossa visão sobre os eventos, e não do que os outros pensam. Ao invés de nos preocuparmos com a opinião dos outros, os estoicos nos ensinam a focar em viver de acordo com os nossos próprios princípios e valores. Isso não significa desconsiderar o feedback ou a opinião de outras pessoas, mas sim entender que a nossa autoestima e o nosso sentido de propósito não devem depender disso. A verdadeira liberdade vem quando nos desapegamos da necessidade de validação externa e passamos a buscar apenas a nossa própria aprovação interna. Quando deixamos de buscar a aceitação dos outros e começamos a viver conforme nossos próprios padrões, somos capazes de enfrentar a crise com mais clareza e coragem. O medo do julgamento alheio perde a sua força, pois já não nos definimos mais pela visão que os outros têm de nós. Em vez disso, nosso foco está em agir de acordo com o que sabemos ser certo para nós, independentemente de como isso será visto por fora. Esse desapego é libertador, pois nos permite agir com autenticidade e integridade, sem as amarras da aprovação externa. Portanto, em tempos de crise, liberte-se da pressão de agradar aos outros. Ao viver segundo seus próprios princípios, você se fortalece e se torna imune ao medo do julgamento. A verdadeira aprovação vem de dentro, e quando você começa a viver em alinhamento com quem você realmente é, a validação externa deixa de ser relevante. Isso não apenas diminui a ansiedade em tempos difíceis, mas também cria uma base sólida para uma vida mais tranquila e equilibrada, livre das correntes da expectativa alheia. Em momentos de crise, quando tudo parece desmoronar ao nosso redor, a tentação de desistir é grande. O peso da adversidade pode parecer insuportável, e muitas vezes, a primeira reação é querer abandonar a luta. No entanto, os estoicos nos ensinam a olhar para a crise de uma maneira diferente. Para eles, a adversidade não era algo a ser temido, mas um terreno fértil para cultivar algo fundamental: a resiliência. A dor, como eles sabiam, é inevitável. Ela faz parte da experiência humana. Mas o sofrimento, esse sim, é opcional. A diferença entre aqueles que se tornam melhores através da crise e os que se deixam derrotar está na maneira como escolhem reagir. Epicteto, um dos maiores mestres da filosofia estoica, ressaltava que a verdadeira força não está na ausência de dificuldades, mas na capacidade de persistir diante delas. Ele nos ensinava que a resiliência não é sobre evitar a dor, mas sobre aprender a enfrentá-la com coragem e dignidade. A crise, para os estoicos, não é um fim, mas uma oportunidade de crescimento. Quando estamos no fundo do poço, quando tudo parece perdido, é nesse momento que somos desafiados a mostrar nossa verdadeira força. Não a força física, mas a força interna, a força de seguir em frente, de continuar a caminhar, mesmo quando os ventos estão contra nós. A resiliência não é algo que aparece do nada, mas é cultivada nas situações mais desafiadoras. Ela é a capacidade de se levantar, ainda que os golpes da vida nos derrubem. Para os estoicos, a reação a essas adversidades é o que realmente nos define. A crise não nos molda.
Quem somos em resposta a ela? Sim. Ao invés de nos entregar ao desespero, somos chamados a enfrentar os desafios com serenidade e foco, a aprender com cada queda e a usar cada obstáculo como um degrau para nos tornar mais fortes. A verdadeira perseverança, então, não está em uma luta constante contra as dificuldades, mas na nossa capacidade de continuar a jornada, passo a passo, dia após dia. Mesmo quando as circunstâncias nos desafiam de forma imensa, a perseverança nos ensina a manter o foco no que podemos controlar, nossas ações e atitudes. Não importa quão difícil seja o caminho, o que importa é continuar, nunca desistir. Quando a crise aparece, ela nos oferece uma escolha. Podemos nos deixar consumir pela dor ou podemos usar essa dor como combustível para seguir em frente, para nos aprimorar e nos fortalecer. Em última análise, a crise não nos define, mas a nossa reação a ela sim. A resiliência e a perseverança são os pilares que nos permitem enfrentar as adversidades da vida com dignidade, sabedoria e força. Como Epicteto nos ensinou, não é o que acontece conosco que importa, mas como reagimos a isso. O verdadeiro poder está em nossa capacidade de persistir, de continuar a jornada, mesmo quando tudo ao nosso redor parece nos empurrar para trás. Pode parecer contraintuitivo, mas os estoicos acreditavam profundamente que, mesmo nas situações mais difíceis, sempre há algo pelo qual podemos ser gratos. Marcos Aurelius, um dos maiores filósofos estoicos, dizia: a gratidão não é apenas a maior das virtudes, mas a mãe de todas as outras. Ele entendia que a gratidão não é um simples ato de agradecimento, mas uma força poderosa que pode transformar a nossa maneira de viver, especialmente durante a adversidade. Na visão dos estoicos, praticar a gratidão não é apenas um gesto de cortesia, mas uma prática vital para manter a paz interior. Em momentos de crise, quando tudo parece desmoronar, a tendência natural é focar apenas no que está dando errado. É fácil se perder nas frustrações, nas perdas e nas dificuldades que a vida impõe. No entanto, ao adotarmos a prática da gratidão, somos desafiados a parar e refletir sobre o que ainda temos de valioso. Isso pode ser tão simples quanto apreciar a saúde que ainda possuímos, o apoio de familiares e amigos ou até mesmo uma lição valiosa que estamos aprendendo com a dificuldade. A gratidão, assim, se torna uma âncora emocional que nos impede de afundar no caos e nos ajuda a restaurar o equilíbrio mental e emocional. A prática da gratidão nos lembra que, mesmo em meio à dor e ao sofrimento, sempre podemos encontrar algo positivo. Isso não significa ignorar a crise ou minimizar os nossos sentimentos, mas, sim, reconhecer que, apesar das dificuldades, existem aspectos da nossa vida que ainda podem ser fontes de força e apreciação. Essa mudança de foco, de uma mentalidade de escassez para uma mentalidade de abundância, é uma ferramenta poderosa para combater o desespero e restaurar nossa perspectiva diante das adversidades. A gratidão, portanto, é mais do que um simples reconhecimento do que é bom em nossas vidas. Ela é uma prática diária que nos obriga a olhar além do imediatismo da crise e a perceber a riqueza de recursos e experiências que ainda temos ao nosso redor. Essa prática constante de gratidão pode ser o ponto de virada que nos ajuda a manter a serenidade e a esperança, mesmo nos momentos mais sombrios. Quando nos dedicamos a cultivar a gratidão, estamos também cultivando uma mentalidade de resiliência, de aceitação e de sabedoria diante das dificuldades da vida. Portanto, mesmo quando a vida nos testa, a gratidão nos ensina a ver além da tempestade e a encontrar, no meio da adversidade, motivos para seguir em frente com confiança e equilíbrio. Como Marcos Aurelius nos recorda, a gratidão é a mãe de todas as virtudes, pois ela não apenas nos conecta com o que é bom, mas também nos prepara para lidar com o que é desafiador, permitindo-nos crescer com mais força e serenidade. Então, o que você pode aprender com os estoicos para sua própria crise? Que, mesmo no caos, há espaço para a calma. Aceite o que não pode mudar, foque no que você pode controlar, se liberte das expectativas externas, pratique a resiliência e, acima de tudo, seja grato. Agora, eu te pergunto, como você vai aplicar essas lições em sua vida hoje? Lembre-se, a crise é uma oportunidade disfarçada. Se você seguir o caminho dos estoicos, pode sair mais forte, mais sábio e mais preparado para os próximos desafios.